Olá, meu nome é Gil. Eu era uma garota comum, até que minha família ficou rica. É legal, mas eu queria continuar a mesma. Ir à mesma escola, me divertir com os meus amigos, mas eles começaram a ter ciúmes de mim. Eles pensavam que eu era uma hipócrita. Não conseguia provar a eles que o dinheiro dos meus pais não havia me mudado. Me magoou muito. Um dia, fui para o quintal da minha escola durante o almoço. Ouvi uma confusão nas latas de lixo. Coloquei minha bandeja na mesa e decidi ver o que estava acontecendo. Foi horrível! Um mendigo estava revirando as latas do lixo por causa da fome. E meus colegas de classe o cercavam e riam. Eles começaram a jogar comida nele, e ele se sentou no chão, aparentemente bem fraco, e começou a pegar os restos. Eu senti muito por ele. Eu queria ajudá-lo e dar dinheiro para que pudesse comer comida de verdade. Mas eu tinha esquecido que meu pai estava com pressa naquele dia e me deu dinheiro em notas grandes. Então, eu dei para o mendigo US$ 100. Me senti tão estranha. Eu me perguntava o que eles pensariam de mim agora. A garota rica queria mostrar o seu dinheiro, mas eu só estava tentando ajudar. Vi que um dos alunos havia chamado segurança. A última coisa que esse homem precisava era ir para a cadeia. Ele tinha que sair dali. Lembrei-me do buraco na cerca que usávamos quando matávamos aula. Ajudei o sem-teto a passar por ele e silenciosamente voltei para as minhas coisas. Eu não esperava encontrá-los da maneira que encontrei. Foi tão cruel e nojento! Eu quase derramei lágrimas, mas fui capaz de me recompor. Eu sabia que tinha feito a coisa certa, mas eu esperava que todos esquecessem rapidamente o que eu tinha feito. Infelizmente, isso não aconteceu. Eu me tornei uma celebridade da escola. Eles gritaram insultos para mim. Lixo foi jogado em mim. Quando tentei almoçar, alguém veio até mim com um saco de lixo e o esvaziou na minha bandeja. Ele me disse que não precisava agradecê-lo. A família dele tinha o suficiente para alimentar a mim e a meu amigo. Eu me sentei no banheiro durante a última aula inteira e não conseguia entender por que merecia tanto assédio moral. Não sabia quanto tempo aguentaria. Esperei o sinal tocar e voltei para casa, esperando que ninguém me seguisse. Me arrependi de não ter pedido para meu pai me buscar. Algumas crianças da escola começaram a me seguir e a zombar. Eu estava tentando me afastar deles, quando de repente alguém pulou de trás das latas de lixo e as atacou. As crianças ficaram aterrorizadas e fugiram. Este homem veio até mim e eu congelei de medo. Mas então eu o reconheci. Era aquele mendigo. Ele calmamente disse que queria retribuir por minha gentileza. Fiquei tão emocionada com isso que lhe entreguei mais US$ 100. Ele ficou muito envergonhado e me disse que não fazia isso por dinheiro, mas eu insisti. Eu disse a ele que meu pai tinha muitas notas tão grandes quanto, então elas deveriam pelo menos fazer alguém feliz. Eu não percebi a princípio que ele havia me seguido. Entrei no quintal e o vi do lado de fora do portão. No começo, isso me assustou, porque ele devia estar me seguindo há muito tempo. Mas então, eu vi o olhar em seu rosto. Ele estava tão triste. O mendigo estava olhando para mim como se eu fosse sua última esperança. Ainda não acredito que tive coragem de fazer o que fiz a seguir. Eu o deixei entrar em minha casa. Enquanto meu pai estava no trabalho, eu poderia ajudá-lo. Ninguém saberia. Mostrei o chuveiro para o mendigo e trouxe algumas roupas velhas do meu pai. Vi lágrimas nos olhos do homem, mas fingi não perceber. Eu fiz o jantar para nós. Pela primeira vez em muitos dias, me senti muito bem. Meu convidado era muito tímido e quieto. Eu mal consegui descobrir o nome dele. Depois do jantar, Jack olhou para mim atentamente e me agradeceu. Meu coração doía. Eu decidi fazer uma cama para ele no porão. Era o único lugar que meu pai não ia. Além disso, a porta trancava por fora. Jack ainda era um estranho que eu deixara entrar em minha casa. Felizmente, ele estava entendendo a precaução. Mas eu não sabia que a fechadura estava quebrada. No dia seguinte, dormi demais e me atrasei para a escola. Pulei da cama e corri para arrumar as minhas coisas. E então lembrei de Jack. Parei tudo e corri para o porão. Eu entrei em pânico. Para onde ele foi? Ele nos roubou? Meu pai me mataria. Entrei no porão e vi que ainda havia tudo nas prateleiras, mas Jack não estava lá. Então corri para procurá-lo. Quando encontrei, ele estava arrumando o nosso jardim. Ele só queria ser útil. Eu me senti tão envergonhada por ter pensado mal dele. Rapidamente levei Jack de volta para casa.
Eu não podia deixar os vizinhos vê-lo. Jack me pediu para cortar seu cabelo. Eu tentei o meu melhor. E então ele se barbeou. E fiquei impressionada. Eu pensei que ele era um homem crescido, mas... ele era um rapaz e era incrivelmente bonito. Jack ficou emocionado com a transformação e me contou sua história. Ele tinha 23 anos, crescera na pobreza e seu pai alcoólatra zombava dele constantemente. Quando Jack se cansou dos espancamentos, ele simplesmente fugiu. Por um tempo, ele ajudou um zelador em sua escola e morou em um armário. Mas então o diretor descobriu e Jack acabou na rua. Ele comia sobras da lanchonete da escola e era ridicularizado por seus colegas de classe. Então, todo mundo esqueceu sua existência inteiramente. A história dele partiu meu coração. Eu disse a ele que ele poderia ficar o tempo que precisasse. Eu nem estava pensando em como explicaria isso ao meu pai. Naquela noite eu não consegui dormir. À medida que a manhã se aproximava, decidi fazer algo louco. Eu rastejei até o porão e convidei Jack para o meu quarto. Ele concordou como se ele próprio estivesse querendo. Atravessamos o quarto do meu pai e fechamos a porta. Eu realmente gostei dele e queria conhecê-lo melhor. Eu nem percebi o quão próximos nos tornamos. Não me sentia tão bem assim com alguém há muito tempo. Então, eu tive uma ideia de como manter Jack em minha casa. Quando o papai viu Jack, ele ficou muito bravo, assim como eu suspeitava. Mas eu lembrei calmamente de que ele estava querendo contratar um jardineiro. Disse a ele que meu amigo Jack estava apenas procurando trabalho e pedi que aparasse o nosso jardim. Ele chamou Jack. Eu estava tão preocupada com o que ele diria. Meu pai olhou atentamente para os arbustos e disse que Jack tinha se saído bem. O trabalho era dele. Mas ele avisou que ficaria de olho nele. Eu sabia do que ele estava falando. Então, ainda fiquei tensa por causa do porão. Desde então, Jack mora no nosso porão e pude esconder isso do meu pai. Mas, cedo ou tarde, ele descobrirá e Jack estará na rua novamente. Talvez eu devesse contar a ele? Eu nem tenho certeza do meu relacionamento com Jack. Não sei se estou realmente apaixonada por ele ou apenas quero ajudar. Fiz uma bagunça. Eu realmente preciso do seu conselho sobre como consertar tudo.